Cheia de confrontos regionais, a terceira rodada da Série C começa nesse sábado. O que dá pra gente esperar, o que dá pra projetar para essa sequência do Campeonato Brasileiro? Vou trabalhar jogo a jogo, alguns um pouco mais superficialmente, outros detalhando um pouco mais do que eu espero. Fique à vontade para trazer a sua expectativa, o que você está aguardando para essa terceira rodada, quais são os favoritos na sua opinião, quem você acredita que tende a surpreender. Deixa o like também, se inscreve no canal e compartilhe o link para mais conteúdos como esse. Eu estou sempre falando das divisões de acesso, também em algum momento falo sobre a Série A do Brasileirão. Nesse início, nessas primeiras semanas, destacando muito a Série B, mas também passando um pouco sobre a Série C do Campeonato Brasileiro. Bora lá, primeiro trazendo aqui a classificação, para quem não está acompanhando tanto a Série C, 2 rodadas já se foram, temos Londrina e Maringá. Inclusive eu fiz um pouco de um resumo da segunda rodada e assim, teve o fator do Maringá que teve o ponto do erro da arbitragem favorecendo a equipe que está ali na segunda colocação. Teve um fator de um Londrina que conseguiu confirmar o favoritismo nas 2 primeiras rodadas, mas nessa terceira rodada tem um jogo que é um pouquinho mais chato, vou falar por quê. Botafogo aqui na terceira posição depois de um empate contra o Náutico nos aflitos. Tombense, turma dos 4 pontos, né? Tombense, Ponte Preta, Brusque e Ituano. Itabaiana, que estreou vencendo contra o Náutico, mas na segunda rodada perdeu. Inclusive a vitória do Itabaiana na primeira rodada, ela terminou tendo ali como um ponto de destaque depois a demissão do técnico do Náutico. Tem também aqui, ó, com 3 pontos, Caxias, Ipiranga, Confiança, com 2 pontos, turma que só empatou, ABC e CSA. Tem também aqui Figueirense, Anápolis, Náutico, São Bernardo e Retrô com 1 ponto. Acho que o Retrô ao lado do São Bernardo são as 2 equipes que mais decepcionam. Na minha avaliação, eu acho que se tem esse ponto aqui. Guarani e Floresta zerados. De surpresa, assim, começou bem, um pouco melhor do que eu esperava. Acho que não tem nenhuma não, tá? Londrina eu imaginava começando bem. Maringá também eu imaginava começando bem. Apesar de 2 jogos complicados, um Guarani jogando em Campinas e depois um São Bernardo, dá pra gente avaliar que o Maringá poderia ter 4 pontos. Mas assim, entrando no universo do Si, a gente termina se perdendo demais. Mas se não tem aquele pênalti marcado, se você não viu um pênalti muito contestado pela torcida do São Bernardo com razão, a tendência era que o jogo terminasse empatado. Mas tem aqui 6 pontos o Maringá. Acho que talvez eu não imaginava o Itabaiana com uma vitória nesses 2 primeiros jogos. Eu imaginava talvez com 2 pontos, com 1 ponto. Surpreendeu a vitória do Itabaiana na primeira rodada contra o Náutico. Mas bora trazer aqui os jogos, né? Eu separei aqui os jogos por data. Fique à vontade para discordar, para também trazer algum ponto a mais que você queira em relação à minha avaliação. Tem Confiança no sábado, tem Confiança e Ponte Preta, tem Londrina e Maringá, Retrô e Figueirense e CSA e Náutico. Confrontos regionais, né? Olhando para o fator aqui, Londrina e Maringá e CSA e Náutico. Inclusive esse jogo aconteceu em 2025 pela Copa do Nordeste. Tende a ser muito diferente agora pela Série C, condições diferentes. Começando com esse jogo aqui, né? Esse jogo eu acredito que está marcado para 7h30. E ao final das avaliações eu vou trazer informações sobre transmissão, onde cada um dos jogos vai ser transmitido. E 3 jogos eu vou facilitar muito a vida de vocês, então fica até o final. Então aqui a gente tem um CSA que teve um grande início de ano, uma grande arrancada inicial na temporada, contra um Náutico que oscilou demais entre grandes desempenhos contra adversários degraus acima e contra equipes ali do mesmo patamar. Era um Náutico que escorregava demais sob o comando do Marquinhos Santos. E aí veio o confronto da primeira fase da Copa do Nordeste no Rei Pelé também. E foi um passeio do CSA sobre o Náutico, né? O Náutico sofreu demais, principalmente no lado defensivo. Tomou um 4-0 em Maceió, né? E poderia ter sido mais. Claramente o CSA tira o pé naquele momento.
Só que esse jogo da Série C tende a ser muito diferente. Primeiro, tem o fator do impacto da novidade no Náutico, que é o impacto da chegada do Hélio dos Anjos, que estreou na última rodada contra o Botafogo e teve um bom resultado. Apesar de ter sido dentro de casa, foi contra um forte Botafogo, que tende a estar figurando ali num G4 da competição. Entre as 4 primeiras equipes da competição, lembrando que a Série C é um G8, né, para a próxima fase. E aqui se tem o Náutico com esse impacto, o Náutico que defensivamente vai exigir mais diante de um CSA que apresentou uma queda nas últimas semanas, uma queda tanto individual como uma queda coletiva, né? Avaliando os 2 primeiros jogos do CSA na Série C, foram jogos com configurações diferentes, mas com resultados iguais, empatou e de uma forma com alguma semelhança, né? O CSA abre o placar tanto contra o Anápolis como contra o ABC e 2, 3 minutos depois toma um empate. Aqui eu entendo que quem está esperando a repetição do que aconteceu na Copa do Nordeste é bom ter muito cuidado, é bom ir com o pé muito atrás, porque esse jogo tende a apresentar um tom de equilíbrio muito alto, né? Um jogo que inclusive gerou muita confusão na Série C da última temporada, né? Confusão envolvendo Gandula, inclusive no Rei Pelé, enfim. Aqui eu entendo que é um jogo que tende a ser muito aberto no sentido de possibilidades, mas um jogo que, no sentido de chances criadas, de ser um jogo de muito volume de uma das duas equipes, talvez o CSA com um pouco mais de posse, mas um Náutico um pouco mais fortalecido defensivamente a partir da ideia do Hélio dos Anjos, que terminou a última temporada em Maceió, terminou comandando o CRB. O outro jogo que eu acredito que tende a ser o melhor da rodada, né, a nível técnico, é Londrina e Maringá. O Maringá que vem com esse resultado repleto de contestações a partir da arbitragem, contra um Londrina que começa voando a Série C, mas é bem verdade também, até para não cometer nenhum erro aqui com vocês, é bem verdade que o início da tabela do Londrina ela é um início relativamente fácil. Teve o Ipiranga na primeira rodada jogando dentro de casa e teve na segunda rodada, deixa eu ver se eu... agora sim. Na segunda rodada, o Londrina teve o Floresta, apesar de ser fora de casa, entendo que o Floresta tende a ter uma realidade ali de luta contra o rebaixamento. Então aqui é o primeiro grande teste a nível técnico que o Londrina vai ter. E o Maringá ele teve adversários mais complicados do que o Londrina. E o Maringá também tende a viver essa mesma realidade do Londrina, de chegar até a segunda fase, de lutar pelo acesso. Eu entendo que essas duas equipes tendem a estar nessa luta. O Maringá, ao lado do Retrô, eu entendo que são as duas equipes que subiram da D para C e que chegam mais fortes. Eu acho que o início ela mostra um pouco um tom de um Maringá nesse objetivo. E já puxando um gancho para falar do Retrô, foi um Retrô que teve uma tabela um pouco indigesta também. Foi um Retrô que, apesar de ter alcançado a final do campeonato pernambucano e quase ter sido campeão estadual, levou para os pênaltis a decisão contra o Sport, mas é um Retrô que passou por mudança, né? Assim, o técnico do ABC hoje, que é o Pisa, foi técnico do Retrô no início da temporada e foi um Retrô que viveu algumas frustrações a título de Copa do Nordeste principalmente, pré-Copa do Nordeste, aliás, e tem aqui, talvez, e assim, não desrespeitando o tamanho da camisa do Figueirense, não desrespeitando a tradição do Figueirense, mas o momento do Figueirense não é bom. Tá? E assim, o momento quando eu falo é a temporada, principalmente nos bastidores. E isso reflete em campo. Aqui, eu entendo que é uma possibilidade, e Londrina e Maringá totalmente em aberto, não sei, confesso muito o que esperar, além de equilíbrio. Aqui eu vejo um Retrô que pode levar melhor. Aqui eu vejo um Retrô que, somado ao fator campo, somado à projeção que eu entendo do Retrô que é acima da projeção do Figueirense, eu entendo que é um Retrô que pode levar a melhor. Confiança e Ponte Preta. Aqui, e aqui vai muito de um ponto de abrir realmente a realidade. Eu não consegui acompanhar muito a Ponte Preta no ano. Eu venho acompanhando muito Série B do Campeonato Brasileiro e, além disso, eu acompanhei muita Copa do Nordeste no início da temporada e alguns momentos pontuais dos jogos da Série C. Assim, até comentei que vi o jogo do Londrina
contra o Ipiranga na primeira rodada, eu vi os 2 jogos do CSA, captei alguns momentos dos jogos do Náutico, mas assim, olhando para a condição de entender que acompanhei muito mais o Confiança do que a Ponte Preta, e olhando para o grupo da Ponte Preta, assim, e o início da competição, entendo que aqui a gente tem um jogo com alguma dúvida sobre o que pode rolar. Sim, é um Confiança que vai ter o mesmo comportamento que teve em algumas situações da Copa do Nordeste, contra o Ceará, por exemplo, onde conseguiu ser competitivo, contra o Ceará na Copa do Brasil, onde conseguiu ser competitivo, ou vai ser um Confiança abaixo, ou vai ser um Confiança no momento de oscilação. Aqui eu vejo um jogo que de fato não sei muito o que esperar. Então, equilíbrio em Londrina e Maringá, equilíbrio em CSA e Náutico, não se deixem iludir pelo jogo da Copa do Nordeste, aqui tem um equilíbrio alto e uma tendência para o Retrô sobre o Figueirense. E é bom pontuar, não é porque eu estou falando que o Retrô tem uma tendência, ou pode, favorito não, mas que tem uma tendência de vitória, não quer dizer que ele vai ganhar, né? Apenas uma projeção e uma expectativa. E aqui não sei muito o que aguardar não, né? Esse Confiança e Ponte Preta. Fique à vontade para opinar, para discordar, para confirmar o que eu estou falando. Fique à vontade para deixar o like também, se inscrever no canal, isso ajuda demais. Faz com que o vídeo ganhe uma projeção maior, faz com que o vídeo seja direcionado a mais pessoas. Bora lá, seguindo para os jogos de domingo. Bons jogos no domingo, mais jogos regionais, né? A gente tem Brusque e Ipiranga na região sul. Na região sudeste tem Ituano e Tombense, e na região nordeste a gente tem Botafogo e ABC, além de um confronto aqui de um nordestino, de um sergipano contra um paulista. Começando aqui com Botafogo e ABC, assim. Se me perguntasse lá numa projeção há 3, 4 semanas atrás, o que você espera para esse jogo da terceira rodada da Série C entre Botafogo e ABC? Um favoritismo alto do Botafogo, apesar também de alguns momentos atrás, de alguns dias atrás, o Botafogo não estava tão bem assim. Tanto é que não foi campeão paraibano, tanto é que teve a mudança no comando técnico, a chegada do Zago, mas o ABC ele frustrou demais nos primeiros meses, né, nos 3 primeiros meses do ano. Talvez o fator da eliminação na pré-Copa do Nordeste teve o impacto a mais, além de uma equipe que não rendia, uma equipe que não engrenava. Só que tem o ponto do giro de chave do ABC. O ABC teve muitos nomes, inclusive tem ex-jogador do Botafogo desse início de ano que foi para o ABC, chegando justamente às vésperas da Série C. Então tem um ABC que teve um giro de chave que tem esses nomes que fortalecem bastante o grupo para a competição. E aí quando você olha para o início da competição, foi um ABC que empatou contra o São Bernardo fora de casa, que empatou contra o CSA dentro de casa, apresentando um poder de concentração alto a nível de recuperar um placar que parecia perdido contra o CSA nos acréscimos do segundo tempo. E aqui tem um fator de um Botafogo que é um dos grandes candidatos ao acesso, principalmente agora a partir da chegada do Zago, mas também a partir de outros nomes do elenco. Eu coloco uma tendência para o Botafogo, mas tem que ter atenção a esse ABC, não vai facilitar a vida do Botafogo, não vejo um favoritismo alto, mas eu vejo uma tendência para a equipe da casa. Ituano e Tombense, equilíbrio. Sim, um Ituano que não jogou a primeira divisão do Campeonato Paulista, terminou jogando a A2, Tombense que teve um grande campeonato mineiro, e o início da Série C do Tombense, né, buscando até aqui pra gente, empatou contra o Retrô na primeira rodada e venceu a segunda rodada dentro de casa. Aqui, se seguir a cartilha de um empate pro Tombense fora de casa, eu entendo que é um resultado bom, avaliando o Ituano que tem ali um mesmo objetivo, que tem uma realidade parecida de luta pelo acesso. Aqui, equilíbrio, não consigo direcionar a tendência para ninguém, diferente de Botafogo e ABC, que eu vejo uma tendência para o Botafogo. Aqui, realidades diferentes, tá? Brusque e Ipiranga. Brusque com um tom de favoritismo, manteve uma base do elenco da última temporada, contra o Ipiranga que eu vejo com muitas fragilidades. Assim, o ponto curioso é que o Ipiranga ele teve alguns bons inícios de temporada, avaliando as temporadas anteriores, e eu entendia que, poxa, esse ano o Ipiranga vai lutar por algo a mais, lutar por um acesso.
E tem o ponto de uma semelhança temporada após temporada. Os destaques do Ipiranga terminam pós-campeonato estadual. Não é uma exclusividade do Ipiranga, mas no Ipiranga eu vejo isso com uma frequência maior. Os destaques do campeonato estadual terminam saindo. Aqui entendo que se tem um tom de favoritismo, coloco a palavra favoritismo para o Brusque sobre o Ipiranga. E aqui, Itabaiana contra o São Bernardo, Itabaiana voltando a jogar dentro de casa, depois da vitória sobre o Náutico, né? Foi o único jogo que teve como mandante. E eu tenho uma projeção muito alta sobre o São Bernardo. Itabaiana eu vejo como uma equipe que tende a lutar contra o rebaixamento. A segunda rodada mostrou um pouco isso. E aqui eu vejo, apesar de um São Bernardo que decepciona nesse início de temporada, vai ser o adversário, em teoria, mais frágil do São Bernardo. Mas é bom ter um ponto de atenção, porque apesar do Itabaiana ter apenas uma vitória em 2 jogos, 50% de aproveitamento é ok, mas foi uma vitória que, apesar de ter sido contra o Náutico, que não brilhava, mas foi uma vitória contra o Náutico. Então, ponto de atenção a esse jogo, mas o São Bernardo tem uma tendência aqui. E vamos para os jogos, antes de falar sobre onde você vai poder acompanhar cada uma das partidas, vamos para os jogos da segunda-feira. Temos Anápolis e Floresta, e aqui eu acredito um pouco mais na equipe da casa. O Anápolis que sofreu com desfalques das 2 primeiras rodadas, não sei até que ponto pode contar com retornos nessa terceira rodada, mas entendo que aqui vai ser um jogo em que o Anápolis vai conseguir competir mais, vai conseguir apresentar mais forças do que o Floresta. E Caxias e Guarani, aqui eu entendo que é um Caxias que vai lutar contra o rebaixamento e um Guarani que talvez tenha uma projeção de meio de tabela. Posso estar enganado, tá? Assim como eu falei que não acompanhei tanto a Ponte Preta, não acompanhei tanto o Guarani, o Caxias eu bati mais o olho ali no elenco. Mas eu vejo aqui um confronto em aberto, mas talvez uma tendência para o Guarani. Aqui eu vejo uma tendência maior para o Anápolis sobre o Floresta. Deixa a sua opinião, deixa a sua expectativa para os jogos, falando sobre transmissão, onde você vai poder acompanhar a cada uma das partidas. Temos 3 jogos no YouTube do Nosso Futebol. Inclusive esses jogos eu vou deixar o link fixado nos comentários. Um deles é Confiança e Ponte Preta, o outro é Botafogo e ABC e Anápolis e Floresta. Esses 3 jogos serão transmitidos de forma gratuita pelo YouTube do Nosso Futebol. Os outros jogos, todos eles terão transmissão do serviço de pay-per-view, serviço pago do Nosso Futebol. Temos 2 jogos, pelo Danzan, um deles é Retrô e Figueirense, o outro é CSA e Náutico. Temos 2... é isso daí, né? Pelo que tem aqui na tabela, vou até mostrar para vocês. Pelo que tem na tabela da CBF, vou até minimizar aqui, não tem nenhum jogo, pelo menos que se tenha informação, que vai ser transmitido pela Band. Mas isso pode ter alguma atualização daqui até sábado. Então, tendo a atualização, eu também posso colocar aqui nos comentários, né, onde você vai poder acompanhar se tiver algum jogo em TV aberta. Mas pelo que se tem até aqui, na verdade tem um jogo da Band já atualizado. Confiança e Ponte Preta é o jogo da TV aberta, é o jogo da Band. Também Confiança e Ponte Preta vai ser transmitido pelo Danzan. Então tá aqui as transmissões dos jogos. Deixa um pouco da sua expectativa, o que você está aguardando para os confrontos, quem você acredita que tende a levar a melhor. Deixa também um like, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Vou ficando por aqui, até a próxima.